Às vezes o céu fica em silêncio, parece que Deus não está ouvindo a tua oração. Eu oro e olho, falo, mas Senhor, o que está acontecendo? Né? Estou orando, estou clamando ao Senhor e as coisas não estão acontecendo como eu pensei que aconteceria. E a gente enfrenta esse momento na vida. Eu creio que todo mundo já passou por ele. E não é praga nem maldição, mas se você não passou, pode ter certeza, vai chegar a sua vez. Faz parte do crescimento, faz parte onde você alcança maturidade. Vai chegar a hora que você vai ter que esperar. E isso acontece com todo mundo. Vai ter um determinado momento, uma determinada circunstância, um tempo na tua vida que você vai precisar esperar. Quem gosta de esperar aí? Eu não gosto de esperar, nem um pouquinho, né? Mas a gente tem que esperar muitas vezes, em muitas circunstâncias. E isso, querido, nós precisamos entender, precisamos ter revelação, que Deus está trabalhando na nossa vida e está nos levando para um estágio de maturidade. Nós estamos crescendo, e maturidade não tem a ver com a idade cronológica, quantos anos você tem. Tem gente, tanto na vida, quanto na vida espiritual, na vida natural, quanto na vida espiritual. Tem gente que tem 70, mas não passa de um menino, tanto no natural, quanto no espiritual, né? E no espiritual também, tem gente que tem 70 anos, 65 de fé, e é criança espiritual. Não cresceu, não se desenvolveu, não amadureceu espiritualmente. Continua como criança. Continua como criança espiritual. E queridos, o esperar, ele faz parte realmente do nosso crescimento. Mas algumas pessoas às vezes ficam confusas. E ela fala, Senhor, eu participei do jejum do ano passado, participei do jejum do primeiro semestre, coloquei meus alvos, estive orando, estive jejuando, mas até agora nada. Nada tem acontecido na minha vida, né? E aí a gente percebe que tem gente que ele não consegue esperar, ele não consegue. Você já viu gente, já pegou o elevador, você chega lá, você chegou primeiro, não tinha ninguém, você colocou o dedo ali no botão de LED, já está aceso, aí chega uma pessoa e, você nunca viu isso, aí ele aperta lá, aí ele afasta um pouquinho, você olha, está escrito lá, está no 18º, aí ele vem e aperta mais um pouquinho, entendeu? Consegue esperar, não consegue esperar, não tem paciência, não tem aquela questão, sabe, de se relacionar com uma situação assim, de maneira equilibrada, saudável. Então, queridos, nós vamos passar por isso. E o que eu quero compartilhar com você? Quero compartilhar esse princípio, essa importância, porque isso acontece. E eu quero falar aqui, né, de 4 exemplos bíblicos, de pessoas que tiveram que esperar diante da circunstância, diante da promessa do Senhor, e eles ficaram esperando. E isso vai nos explicar, vai nos ajudar a entender, porque às vezes Deus demora de fazer o que gostaríamos na avaliação nossa. Na minha avaliação Ele está demorando, na minha maneira de ver é que Ele está demorando. Então, querido, isso é muito importante. A espera faz parte da aprovação e todos seremos submetidos a isso. Coloca aí para nós Deuteronômio 8, versículo de número 2. Olha só o que diz esse texto da palavra de Deus. Deuteronômio 8, 2 fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Veja bem, aqui Deus fala que era para provar e para saber. Quem é que precisava saber o que estava no coração do povo? Não era Deus. Deus é onisciente, sabe todas as coisas.
Deus sabe todas as coisas. Então quem de fato precisava saber o que havia em seus corações era a nação de Israel, era o povo de Israel. E querido, muitas vezes Deus permite a espera para mim e para você, é para que eu e você percebamos como é o nosso coração. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém, nenhuma pessoa aqui no nosso meio, que alguma coisa não deu certo na vida dele ou dela, e ele pegou e disse: então hoje eu não vou para a igreja. Não tem, no nosso meio não tem nenhum. A coisa não aconteceu na hora, no tempo e na forma que ele gostaria ou que ela gostaria, e então ela emburrou com Deus. Quem que geralmente emburra quando não recebe aquilo que quer na hora que quer? Criança. É ou não é? Entendeu? É criança que emburra quando não recebe o que quer na hora que quer. E a gente às vezes percebe, não aqui no nosso meio, em outro lugar por aí, não sei aonde, né? Gente que fica chateado com Deus, magoado, está provando, e aí Deus deixa, voltou. E aí Deus deixa a pessoa esperar um pouquinho, para quê? Para que ela perceba como é o coração dela, como que está dentro do coração dela. Deus já sabe de tudo, querido. Deus é onisciente, mas no coração dela ela é cheia de coisas que não agradam a Deus, no sentido de que não está crendo no favor e na graça de Deus. Então ela está realmente com uma atitude que, como a gente leu em Deuteronômio aqui, 8 versículo 2, está sendo provada, e a gente vê chuva, graças a Deus, aleluia. Deus é bom, né, irmãos? E olha só, a gente vê aqui em João capítulo 11, versículo 1 a 3, algo bastante importante, que a gente vê uma demora, a gente vê que houve um pedido, e Deus demorou um pouquinho, o Senhor Jesus demorou mais do que as pessoas queriam. Coloca para nós. Então, não, é João, Evangelho de João, vou ler aqui. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus, mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amamos. Pode pôr aqui, querido, João, Evangelho de João 11, de 1 a 3, para os irmãos lerem. Eu estou lendo aqui só para eu acelerar, né? Está enfermo aquele a quem amas. Então veja, está escrito aqui: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo a quem amas, aquele a quem amas. Então veja que todos sabiam que Jesus amava a Lázaro, a Maria e a Marta. Então eles estavam ali, e de maneira especial, de maneira particular, Jesus amava a Lázaro. E querido, a gente percebe que o mensageiro que foi contar a notícia para Jesus, ele já usou um argumento para que Jesus fosse logo. Olha, está enfermo aquele a quem amas. Ou seja, vem logo, precisa ser rápido. E quantas vezes, querido, é assim que nós queremos que as coisas aconteçam. Mas veja bem, Jesus, ele sempre que ia para Jerusalém, ele se hospedava ali na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E ali ele ficava, ele permanecia ali. Por que ele ficava ali? Porque ele se sentia à vontade. Jesus se sentia à vontade na casa de Lázaro, se sentia à vontade ali na casa de Maria. Ele ficava lá. E hoje nós somos casa de Deus, amém? Quantos tem o Espírito Santo habitando em você? E diga glória a Deus. Mas olha só o que diz aqui em Efésios 3, versículo 17, Paulo fala para a gente orar em Efésios 3, 17, para que Cristo habite no nosso coração pela fé. Mas se a gente for olhar no original, o que Paulo estava orando? Era para que Cristo se sentisse à vontade em nosso coração. A minha pergunta para você, e a razão pela qual Paulo orava é o seguinte: Deus habita em você, você é casa de Deus.
mas Ele se sente à vontade habitando em você? Essa era a oração de Paulo. Era por isso que Paulo estava orando. Você pode estar na sua casa, mas naquele dia, naquele momento, você não está à vontade nem dentro da sua própria casa. Já aconteceu com você, sim ou não? Provavelmente já. Nossa, mas hoje eu estou sem lugar. Eu vou para a sala, parece que não está bom. Eu vou para o quarto, piorou. Rapaz, eu vou para a cozinha, rapaz, só encontrei serviço. Ai, não tem lugar. A minha pergunta é, quando Paulo falou para nós orarmos, para que Cristo habite em nosso coração pela fé, ou seja, para que Cristo encontre em mim e em você uma casa agradável, onde Ele habita de maneira agradável em você. Você é uma habitação agradável? É isso que Paulo está perguntando. É isso que Paulo está falando para orar, para que eu e você sejamos habitações agradáveis para o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o fato de Deus habitar em você não quer dizer que Ele se sinta à vontade em você. Estão entendendo? O que concorre com o Espírito Santo aí, que pode tirar a alegria dele? Percebe? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas na casa de Marta e de Lázaro, Jesus, ele se sentia à vontade. Agora, mesmo Jesus amando a Lázaro, a Marta e a Maria, Jesus ainda demorou 2 dias para ir lá. Ele estava enfermo, estava à morte. Depois que ele morreu, Jesus demorou ainda para chegar. Quando Jesus já foi, ele já estava morto de 4 dias. Deixa eu te dizer, tem algo que nós precisamos perceber e entender, Olha só, coloca aí só para a gente ver, João 11, 4-6, olha aí, diz o seguinte: ao receber a notícia de Jesus, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Segura até aqui, vou deixar aí esse versículo um pouquinho. Deixa eu te dizer, quando o seu alvo, a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, o seu anseio diante de Deus não se cumpre, não se manifesta, mas você continua crendo, você continua esperando, você continua declarando a verdade da palavra, o que vai acontecer? Você está glorificando a Deus, você está glorificando ao Senhor, como um bom filho, como uma boa filha, como aquele que crê de fato e de verdade que Deus opera tudo na sua vida, que Ele opera de maneira maravilhosa na tua vida. O que está acontecendo, querido? Você está glorificando a Deus. Você está glorificando a Deus. Então eu quero, põe o versículo 5, diz o seguinte: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus demorou um pouco para chegar lá. Deixa eu te dizer, se Jesus tivesse ido na mesma hora e tivesse curado a Lázaro, teria sido maravilhoso, as pessoas teriam dado glória a Deus, as pessoas teriam louvado a Deus, sim ou não? Sim ou não? Não é verdade? Ia ser maravilhoso, ia ser uma bênção, todos iam ficar muito felizes com Jesus, porque, Senhor, nós chamamos e prontamente o Senhor veio, e nós recebemos a bênção da parte do Senhor, e meu irmão foi curado, está aqui saudável. Era um nível de glória. Agora, qual o nível de glória depois de 4 dias que Lázaro estava morto? Os judeus acreditavam que o espírito de uma pessoa permanecia no corpo dele até o 3º dia, mas agora já faziam 4 dias, mas agora já era de 4 dias, não tinha mais jeito. Então quando Jesus chega e chama Lázaro para a vida, chama Lázaro para o retorno, deixa eu te dizer, querido, agora a glória manifestada ali é muito maior, e então agora, querido, é Deus glorificando Marta e Maria. Deixa eu te dizer, às vezes as coisas estão demoradas na tua vida, mas Deus só está projetando manifestar muito maior glória na sua vida,
fazer de maneira muito mais intensa, muito mais poderosa. Então, no tempo da sua espera, crendo em fé, perseverando em fé, você está glorificando a Deus. Mas quando Deus cumprir a promessa dele na tua vida, e as pessoas verem a bênção de Deus, como Paulo contou aqui, e como tantas pessoas têm contado, aí o Senhor vai te glorificar, o Senhor vai te honrar, entende? Mas veja bem, eu esperei, eu estive ali passando por esse momento, e eu esperei. Agora veja o quanto que é importante. Marta e Maria, elas esperaram, elas ficaram ali um tempo esperando. E o que aconteceu? Porque elas esperaram, porque elas perseveraram em crer, apesar delas dizerem para o Senhor Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas elas não atacaram o Senhor Jesus, continuaram crendo. E elas tiveram uma revelação que ninguém mais teve até então naquele momento, até então naquele lugar, até então naquela circunstância. Ninguém teve a revelação que elas tiveram. Jesus disse para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, queridos, quando você confia no Senhor, e mesmo durante a demora, mesmo quando parece que o céu está em silêncio, você persevera crendo, você vai ter revelação que outros não terão. Aqueles que não perseveraram em crer, aqueles que não perseveram quando está sendo demorado, sabe, mas não conseguem ter a revelação que aquele que espera e aquele que confia vai ter. Então isso é tão tremendo, isso é maravilhoso. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Nós lemos que Lázaro era amado, amém? Lázaro era amado. Não julgue o amor de Deus por você pelo tempo que demora as promessas acontecer na sua vida. Não julgue o amor de Deus. Alguns crentes ficam confusos. Ah, mas deixa eu dizer, Deus não me ama não, porque se amasse eu teria recebido também. O fulano, no primeiro jejum dele, eu estou na igreja tem 20 anos, ele acabou de chegar, ele nem sabe orar direito, mas orou e Deus fez na vida dele, e eu estou na fila até hoje. Participei do primeiro, terceiro jejum, estou esperando, cadê a bênção de Deus na minha vida? E tem pessoas que estão questionando a Deus, fala: Deus não me ama, até meu vizinho que não é crente, não serve a Deus, é gente ruim, até ele está recebendo e eu não. Deve ter alguma coisa errada comigo. O diabo, ele tenta fazer o tempo de espera um tempo de dúvida, de tristeza e de angústia. Mas preste atenção, Deus te ama ao máximo. Não tem nada que você possa fazer de errado que vai fazer com que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça de correto que vai fazer com que Deus te ame mais. Entendeu? Deus te ama, ponto. Então, quando eu entendo isso, eu digo isso e repito, querido, é muito importante você crer corretamente, porque se você crer corretamente, vai ter um comportamento correto. Se você crer errado, você vai ter um comportamento errado. Se você crê que é por causa de alguma falha sua, por causa de algum problema, por causa de um pecado não confessado, por causa de alguma coisa, teu pecado vai te achar. Olha, alguma coisa vai acontecer com você, aquilo que você fez e não se arrependeu ou não consertou, é por isso que você não está recebendo. É voltar a viver na lei, é voltar a viver no tempo do Velho Testamento, entende? É viver lá antigo. Mas se você já tem crescido um pouco na palavra e no conhecimento de Deus, e você fala: não tem nada de errado, Jesus já morreu na cruz por mim, né? Eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu já estou com as vestes brancas. Mas como assim? A coisa não está acontecendo. Deve ser alguma coisa em alguém da minha família. E então a pessoa vai começar a procurar e virar o que aqueles investigadores espirituais. Já viram desse? Estou sentindo que você fez alguma coisa que não devia. Fala logo, confessa.
Já viu gente que dá essas enquadradas? Né? Não, querido, não é o nosso Deus. Deus que nós servimos não age assim. Então Ele me ama, e às vezes é por amor que Ele não está te dando o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, nem no tempo que você quer. Não é justamente por amor. Tem algumas coisas que os nossos filhos querem, e nós queremos até abençoar a vida deles, mas não damos porque não está na hora. Naquele momento não será bênção na vida dele. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa desenvolver capacidade, responsabilidade, habilidade, alcançar a liberdade para possuir aquilo que ele está querendo. Às vezes quando não tem ainda. Então Deus trabalha comigo e com você. Nós precisamos sim, querido, precisamos sim confiar e saber que nós somos amados de Deus. Precisamos sim, cada dia. Marta e Maria, quando Jesus morreu, no primeiro dia da semana, Maria Madalena correu para o túmulo. Marta e Maria não foram. A Bíblia não conta, mas pode ser que elas tenham sido convidadas. Mas elas não foram. Por que não foram? Porque elas sabiam que Jesus é a ressurreição e a vida. Elas sabiam, Ele vive, Ele vive, Ele está vivo. Por causa da espera, elas já tinham revelação que Maria Madalena não tinha. Entende, querido? E isso é tão importante. Isso é tão importante a gente saber que Deus está trabalhando na nossa vida. Não há mais mortos para nós. Nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo, diga glória a Deus. Agora, veja bem, nós hoje somos homens e mulheres ressurretos, vivendo dentro de um corpo que um dia vai morrer. O seu corpo vai morrer, mas você já é eterno. Entendeu ou não? Se você já aceitou Jesus, esse corpício, né, meu ou seu, é só uma casca, é um invólucro onde você vive. Esse corpo vai morrer, mas você já é eterno. Entende isso? Você já é, não vai ser, já é. E isso é tão importante, queridos, para que realmente você possa, sabe, servir ao Senhor, amar ao Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com alegria e liberdade, de confiar no Senhor, de depender de Deus. Então, eu preciso compreender, eu preciso entender que Deus realmente quer fazer algo incomparavelmente mais glorioso na minha vida e na sua vida do que você possa imaginar. Quando você tem esse entendimento, quando você tem essa revelação, no dia da luta, você vai liberar uma palavra, como nós confessamos a palavra aqui com Pablo, nós vamos confessar a palavra do Senhor de maneira ousada, intrépida, confiando. O que você está vendo? Nada. O que você tem de base? Eu tenho tudo, eu tenho a palavra de Deus, eu estou firmado nela, eu confio nela, eu espero nela. Então certamente não compreendendo a circunstância, quando a promessa parece não se cumprir, mas precisamos perseverar em crer. Grande é o amor de Deus com cada um dos seus filhos. Eu preciso crer nisso. Amém? Quantos creem que são amados de Deus? Muito importante isso, querido. Agora, nós confessamos a palavra e eu creio que todos nós aqui sabemos. A palavra, a sua fé, ela é viva quando você fala. Quantas vezes essa semana você falou que você é amado de Deus? Sem o estímulo de alguém, por você mesmo. Percebe aí que às vezes tem uma teoria, mas a prática, ela ainda não está viva no seu coração. Quantas vezes você levantou cedo e falou, aleluia, eu sou amado, eu sou amada de Deus, o dia hoje vai ser uma bênção. O que é uma bênção para você? Um dia sem problemas, sem lutas, sem desafios? Tem vários tipos de bênção, mas estar debaixo do cuidado do Pai é uma bênção permanente, como foi confessado na palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
Basta habitar no esconderijo do Altíssimo, irmãos? Sim ou não? Não, não. Lê lá o versículo. E descansa. Se você habita no esconderijo do Altíssimo e fica atormentado, não adiantou nada. Aquelas bênçãos e aquelas promessas é para quem descansa. Não é para quem mora só. É para quem descansa. Então eu preciso o quê? Descansar. O que é descansar? Saber que eu tenho um pai que está cuidando de mim, porque ele está cuidando, eu não preciso ficar desesperado, agoniado, perder a fé, sabe? Então eu preciso disso. Eu preciso confiar e saber que eu sou amado de Deus e que Deus cuida da minha vida, que Deus está presente na minha vida. Querido, é tão poderoso, é tão precioso. Esse testemunho do Pablo é tão gostoso ouvir. Quando alguém consegue descansar, eu não sei se você tem experiência, eu sei que muitos têm, mas não sei se você tem a experiência de estar numa situação complexa. E aí você pega e fala: Senhor, obrigado, que o Senhor cuida de mim e eu vou descansar no Senhor. Esse problema se refere à minha pessoa, à minha família, à minha casa, mas eu entrego ao Senhor. Tu és o meu Pai, é o Senhor que cuida da minha vida. E você entrega, e aquele sentimento de angústia, de ansiedade, de preocupação extrema é tirado com a mão da sua vida. E aí você descansa. E aí você descansa. E aí o seu coração é inundado com esse descanso de maneira poderosa. O que nós podemos dizer, queridos, de Abraão? Abraão, ele recebeu a promessa de Deus e ele esperou 24 anos para que a promessa se cumprisse, né? Deus chama Abraão e fala para ele: olha, de ti farei uma grande nação. Mas o homem não tinha nenhum filho. Farei de você uma grande descendência, como as estrelas dos céus e como os grãos de areia da praia do mar. Mas ele não tinha filho. Como que vai ter uma grande geração sem nenhum filho? Como que vai ter uma grande descendência de nações, mas se ele não tinha nenhum filho? Então veja bem, querido, parece um paradoxo, mas até que você receba a promessa, você precisa estar glorificando a Deus. De que maneira? Crendo, declarando, profetizando que o Senhor opera na tua vida, que o cuidado dele está presente na tua vida. Então, coloque-se no lugar de Abraão só um instante. 24 anos, e você sabe que todo mundo tem um dia mau. Todo mundo tem um dia mau agora e no passado também. Tem dia que você acorda cheio de fé, sim ou não? Mas tem dia que você acorda e fala assim: é sério que eu tenho que levantar da cama hoje? Né? É sério? É sério que eu tenho que viver o dia de hoje? Entende? Então, mas Abraão esteve também. Mas rapidamente Abraão se declarava: eu creio, eu continuo crendo. Deus prometeu, não tenho filho algum ainda, mas eu continuo crendo. E a palavra de Deus nos ensina que ele se fortalecia, cria contra a esperança. Ele determinou no coração dele, e você também pode e deve determinar no seu coração: crer no Senhor, independentemente do que os seus olhos naturais estão vendo, mas creia no Senhor. Creia no Senhor. Eu fico imaginando Sara muitas vezes. Querido, a gente já conviveu com algumas mulheres que não podem ter filhos, e é muito difícil para elas. A gente conhece, eu e a Núbia, né? Fui colega de trabalho da minha esposa, que a pessoa já fez de tudo, tratamentos muito agressivos, tratamentos que, sabe, muito dolorosos, difíceis, tudo, para nunca engravidou. Né? Que Deus tenha a graça para essa pessoa boa, pessoa maravilhosa, mas não tem nada a ver isso, né? Não é por merecimento, é graça de Deus. E eu fico imaginando Sara, irmãos, Sara assim, cheia de criança, aquelas, talvez, escrava delas, funcionária dela, né? Onde ela vivia, e aquele tanto de menino, tanto de criança. E quantas vezes eu imagino que, a Bíblia não conta, mas eu imagino que sim, quantas vezes Sara entrou para a tenda dela e chorou, fala: Deus, por que comigo não? Por que eu não tenho filhos? Por que não acontece comigo? E querido, quantas pessoas assim também, vivendo os dias de hoje, chora. Querido, não está errado chorar, mas está errado é você ficar chorando a vida inteira. Você precisa se levantar e crer.
Há certo chorar um dia, mas no outro é dia de se levantar e crer, e declarar a palavra de Deus, e se abraçar a promessa de Deus, e crer que realmente Deus está fazendo na sua vida. Então eu preciso ter certeza, eu preciso ter uma fé clara a respeito do meu Pai. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então a melhor escolha, a mais inteligente, a mais sábia, é confiar no Senhor continuamente. Entende? É confiar no Senhor e perseverar. Sabem, confiar no Senhor cada dia, cada manhã, cada instante. E não é só confiar no coração, mas é confiar no coração e liberar essa confiança no confessar da palavra. Eu creio no Senhor, o Senhor está cuidando da minha vida, o Senhor está cuidando da minha casa, o Senhor está cuidando dos meus negócios, o Senhor está cuidando dos meus problemas, está cuidando dos meus filhos, está cuidando do meu marido, está cuidando da minha esposa, está cuidando de todas as áreas da minha vida. Eu creio. E você continuamente declara. Sabe, queridos, qual é uma maneira muito interessante de você passar por esse momento? Esse momento ali de realmente, às vezes, de espera, é você confessando uma verdade. Você é especial. Você é especial. Entendeu? A maneira de atravessar esse momento de espera é você confessando e declarando que você é especial, declarando continuamente que você é amado de Deus. Diga: eu sou especial, Ele está preparando algo especial para mim, porque Ele me ama. Eu sei que vem pensamentos negativos na minha mente, na sua mente, mas não fale tais pensamentos, apenas fale de forma positiva e cheio de fé a promessa de Deus. Comece a declarar, independente do que você sente, independente do que você vê, mas se apoie na palavra de Deus e declare cada dia: Deus está operando maravilhas na minha vida, é o Senhor que está fazendo, eu creio, recebo. Entende, queridos? Cada dia, cada manhã, eu preciso perseverar, eu preciso continuar cada dia crendo. Eu preciso continuar. Querido, mas demora? Às vezes demora. Às vezes demora. Talvez Abraão ele se sentisse acusado por não ter respondido a Deus rapidamente. Por que Deus falou para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar? Ele saiu da casa, mas levou Tera, que é o pai dele. Tera significa atraso. E ele foi. Enquanto o pai dele, o atraso não morreu, Deus não voltou a falar com Abraão. Ficou aquele tempo. Mesmo depois que Tera, o atraso, deixou de existir, Abraão ainda levou o sobrinho dele, Ló, que significa véu. Ló significa véu, ou seja, ele era impedido de ver claramente. Só depois, quando o véu foi retirado, é que realmente a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Só depois que o véu foi retirado é que a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Agora, é uma coisa complicada, querido. Às vezes, no tempo da luta não é tempo da gente aceitar qualquer presente. A Bíblia nos conta que no tempo da fome Abraão desceu ao Egito. E lá no Egito o rei, o faraó, olhou para Sara, a esposa dele, que era meia irmã dele, interessou por ela e levou para casa. Mas Deus repreendeu o faraó e falou: ela é sua esposa, como que você faz isso? Fala que ela é só sua irmã. E devolveu Sara para ele. E aí o que acontece, queridos? A Bíblia não conta isso, mas é uma dedução minha. Lembra de Agar? Abraão teve um filho com a escrava egípcia Agar. Quando foi que Abraão se tornou dono dessa escrava? Provavelmente lá com o faraó, nessa época que ele desceu para o Egito. Provavelmente ela foi um presente de faraó para Sara. E olha o problema que deu. Trouxe problema. Deixa eu te dizer, o tempo passou, e a gente precisa ter algumas coisas assim que a gente precisa entender. A gente não percebe,
Mas se a gente observar, a palavra de Deus nos mostra como se gera um campeão. Como se gera um campeão. Se a gente for olhar as mulheres da Bíblia que eram estéreis, a gente precisa crer na promessa de Deus. Elas são exemplo de fé para nós, para a gente crer. Olha só, vou falar aqui todas as mulheres estéreis, né? Olha só, Sara gerou Isaac, a esposa de Manoá gerou Sansão, Ana gerou Samuel e Isabel gerou João Batista. Todas mulheres estéreis que perseveraram, crer no Senhor, continuaram firmes. Quando veio o filho, não veio qualquer filho, veio um campeão. Entende? Veio um campeão. Assim é com cada um, homem ou mulher, que crê no Senhor. Quando vem a bênção, não vem qualquer bênção, vem diferenciada. Entende? Vem diferenciado para você, para mim, para você. Agora, olha só que coisa interessante. Depois desse tempo, o rei de Gerar, Sara tinha 90 anos, irmãos. Eu fico pensando aqui, as irmãs, eu falei de manhã, eu fico pensando, qual era o cosmético que Sara usava? Ela tinha 90 anos, o rei olhou e falou, o que é isso? Irmãos, é a Bíblia que fala. Está escrito na Bíblia. Fala, rapaz, tem que casar com essa mulher aqui, que ela é sua, é minha irmã. Falei, então vem para cá. Que era desse jeito na época, né? Ela tinha 90 anos. Preste atenção, o que aconteceu? Deus repreendeu o rei Abimeleque. Falou, olha, se você tocar nela, você vai morrer, porque ela é esposa do meu ungido. Deixa eu te perguntar aqui, preste atenção. Abraão mentiu, sim ou não? Sim. Era esposa ou era irmã? Era esposa, era só meia irmã. Aqui o que acontece? Mas você já viu na Bíblia algum lugar Deus repreendendo Abraão? Não, né? Não tem. Deixa eu te dizer, tem uma vantagem de ser filho. Você precisa ter esse entendimento. É filho. Aí olha só, Deus trouxe esterilidade sobre toda a casa do rei Abimeleque. Todas as mulheres ficaram estéreis, e todo o povo, todas as mulheres daquele reino ficaram estéreis. Maldição da parte de Deus sobre aquelas mulheres. Mas preste atenção, quem Deus estabeleceu como aquele que deveria orar para que as mulheres voltassem a serem férteis? Aquele que não tinha filho. Abraão não tinha filho. Ele poderia ter orado por Sara, para Sara dar à luz, engravidar, mas ela não engravidou. E Deus fala, agora, falou para o rei Abimeleque, peça para Abraão orar a mim, e quando eu orar, eu vou ouvir a oração dele e as mulheres serão curadas. É o primeiro testemunho de cura na Bíblia. Curou a esterilidade. Você já viu gente falar e apontar o dedo para o outro, ou apontar para os outros ou apontar para si? Como que você vai orar pela dificuldade financeira do outro? Você está na pindaíba. Como que você vai orar pela cura do outro? Você está doente. Como que você vai orar, sabe, para Deus abençoar a família do seu irmão? Olha a sua. Você não se enxerga não, deixa de ser hipócrita. Já viu essa conversa fiada? Essa baboseira por aí? Deus chamou, foi Abraão, o que não tinha filhos, para orar. Preste atenção. Ele orou para aquelas mulheres, todas elas foram curadas. No ano seguinte, Sara engravidou. Até a cronologia da Bíblia, querido, tem um porquê, não é por acaso. Ele orou pela cura daquelas mulheres. No outro ano ela engravidou. Deixa eu te dizer, ore por aqueles que têm a mesma necessidade que você tem. Você precisa de cura, ore pela cura dos outros. Você está vivendo uma vida financeira difícil, ore para que Deus abençoe a vida financeira dos outros. Entende? Você está com problemas familiares, ore pelas pessoas que você conhece, com as quais você relaciona e que também têm problemas familiares semelhantes ao seu. Ore pelos outros. Deus mudou a sorte de Jó. Quando? Quando este orava pelos seus amigos. Que amigos? Os amigos da onça que ficou acusando ele o tempo todo. Quando ele orou pelos amigos dele, Deus mudou a história dele. Deus mudou a história
dele. Então é muito importante, querido, não crer nessa mentira do diabo, de que você não pode orar por causa da sua situação. É mentira do diabo, eu te afirmo isso. Creia em mim. É mentira do diabo. Muito pode por seus efeitos a súplica do justo. Eu sou justo por quê? Porque eu creio na justiça da cruz. Jesus já levou na cruz todo o meu pecado. Eu estava lá com Jesus, Ele me colocou nele, entende? Então eu sou justo, não porque eu acerto, porque eu sou bom por causa disso, não, é porque Ele se tornou justiça no meu lugar. Então eu sou justo por causa de Jesus. Ele atribui a mim e a você. Se você crê nele, Ele atribui a justiça dele a você. E aí, queridos, é muito importante isso. Comece a orar para as pessoas que têm os mesmos problemas que você, e você vai ver a bênção de Deus. Você vai ver a bênção de Deus na tua vida. Deus não precisa, Deus não opera, não é de acordo com o seu estado. O que é o seu estado? Estado é aquilo que muda toda hora. Agora eu estou empolgado, daqui a pouco eu já estou desanimado. Hoje eu estou alegre, depois eu estou triste, borocochô. Mas a minha posição não muda. Eu sou filho de Deus. Isso não muda. Alegre, sou filho de Deus. Triste, sou filho de Deus. Empolgado, sou filho de Deus. Mais ou menos, sou filho de Deus. Não importa. Você é filho de Deus. Fique com a sua posição e ore pelas pessoas. Declare, profetiza, chama a existência, a bênção na vida da pessoa. Quem pode dizer amém? Isso é tão importante, você ter esse entendimento e orar continuamente. Continuamente, em nome de Jesus. O tempo voa, né? Graças a Deus. Abraão, naqueles dias, conheceu o que mais ninguém conheceu. Abraão conheceu a Deus como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Entende? Ninguém conhecia Deus como Deus Criador. Mas agora Abraão teve uma revelação que outros não tiveram, que é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando você confia no Senhor e depende do Senhor, se coloca diante do Senhor, meu querido, não tem jeito, você vai ser abençoado. E é muito importante, querido, a gente saber, as coisas não acontecem da noite para o dia, amém? As coisas não acontecem da noite para o dia. Eu já vi, não repreenda, a gente não está aqui para condenar ninguém, a gente está aqui para abençoar. Mas eu já vi gente falando, Senhor, eu ficava olhando para Deus, tem misericórdia, ainda bem que isso é Deus, é cheio de graça, misericórdia. Se não acontecer isso hoje, eu falo, gente, que Deus vai provar, ainda vai tratar muito para mudar esse coração, não é? Vai tratar, está pensando que é o quê? Entende? Então as coisas não acontecem da noite para o dia, eu preciso esperar, confiar, Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus, amém? Agora, tem o terceiro exemplo, a peregrinação de Caleb. A gente sabe que Caleb, ele foi um dos que saiu do Egito junto com Moisés e Josué. E quando chega ali em Números 13, ele foi um dos espias, um dos líderes que foram enviados para espiar a terra. Dentre eles, 10 espias infamaram, falaram mal da terra, pregaram a incredulidade, pregaram a impossibilidade. Mas Josué e Caleb não, eles perseveraram em crer no Senhor. Eles perseveraram em crer no Senhor. Agora, olha só, Números 13, 30, por gentileza. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha o nível de fé, certamente prevaleceremos contra ela. Apesar disso, toda a nação de Israel naquele momento preferiram crer na mentira daqueles que não creram, na palavra da incredulidade, e desistiram de obedecer a Deus. Queridos, e parece que às vezes fala assim, o que adiantou para Caleb confiar no Senhor? O que adiantou para Caleb e para Josué? Eles peregrinaram junto com toda a nação de Israel por 40 anos. Eles ficavam peregrinando. Parece que não houve vantagem para Josué e Caleb em crer nisso. Agora, eles poderiam dizer, você já falou, nada disso que está acontecendo é culpa minha.
Rapaz, eu não vou ter errado, eu não vou ter certo. Rapaz, não foi eu que criei aquele problema na empresa para a empresa quebrar. Não foi eu que criei esse problema aqui em casa para ter esse rebuliço que está acontecendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Talvez Josué e Caleb poderiam ter pensado isso muitas vezes. Eu não tenho nada a ver com esse problema. Por que eu estou sofrendo dano junto? Por que eu estou sofrendo dano junto? O dano juntamente com toda a nação. Mas essa é uma parte surpreendente da história. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer, que isso é importante. Deus vai te recompensar. Os dias de espera, principalmente quando o motivo da espera não foi por sua causa. Olha só o que diz aí, coloca para nós, Josué 14, 7 a 11. Vamos ler aqui, Josué 14, versículo 7 até o versículo 11. Aqui é Caleb falando com Josué, que tinha substituído Moisés. Diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Era um coração de fé. Meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Olha só isso aqui. Ele tinha ficado 40 anos pelo deserto. Querido, você já viu a pessoa que trabalha no sol causticante de dia e de noite? Ele envelhece rapidamente. Mas aqui era muito mais agressivo. Era um deserto. E aí olha só, olha o que ele diz de si mesmo: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Preste atenção, versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Preste atenção. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Queridos, qual foi a vida de Caleb esses 45 anos? Os amigos dele, os colegas dele, aqueles que nasceram, que moravam na mesma vila, que brincaram juntos, que lutaram juntos, adoecendo e morrendo, e ele permanecendo com a mesma saúde, com o mesmo vigor, com a mesma força. O que é isso, querido? É Deus recompensando a fé, a disposição de crer, de esperar, de confiar no Deus Todo-Poderoso. Embora ele estivesse esperando por culpa da nação, Deus estava recompensando ele. E olha o que diz aqui: tal ainda agora, vou ler de novo para dar sentido. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Então veja, a palavra de Deus está dizendo isso, mostrando que Deus vai recompensar, querido. Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai ministrar, sabe, na tua vida. Deus vai ministrar na tua vida, Ele vai te recompensar. Então eu preciso confiar. Isso é muito importante. Deus é fiel e fará o mesmo para você, amém? Você já viu gente dizer toda hora assim, muitos crentes: Deus é fiel. Já viu? Está errado que Deus é fiel? Não, Deus é fiel mesmo. Mas por que eu falo? Por que eu falo isso? Veja bem, muitas vezes, não digo que são todos os casos, mas muitos são. A pessoa chega e fala assim: Deus é fiel, eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu sou fiel, eu não cometo o pecado que o outro faz, eu não falo as coisas que o outro faz, e eu começo a falar, então Deus é fiel. Aí ele diz que Deus é fiel o quê? Justificando que ele agora, a parte de homem natural, ele fez. Agora Deus é obrigado a fazer a dele. Onde está escrito isso na Bíblia? Entende? Deus é fiel, sim. Mas Deus não é obrigado a fazer nada na vida de ninguém porque eu fiz alguma coisa. O mandamento do Novo Testamento é que creiamos.
não é que façamos. Ah, então quer dizer que não precisa fazer nada aqui na igreja? Não, a gente faz porque crê. Entende? Eu creio primeiro, depois eu faço. Eu não faço para receber, eu faço porque creio. Conseguiu aí virar a chave? Entendeu? É muito importante isso. Então eu não preciso ficar justificando. Deus é fiel como justificativa que agora Deus é obrigado a me abençoar porque eu fiz isso, fiz aquilo. Deus é obrigado a me abençoar porque eu devolvi o dízimo esse mês. Então esse mês Deus tem que me abençoar. Tem não, meu irmão. Deus é soberano, Ele te abençoa porque Ele te ama. Então Deus não abençoou, eu não vou ser abençoado porque eu não devolvi o dízimo esse mês. Ei, está crendo errado. Está crendo errado. Ele vai te abençoar porque Ele te ama. Entende? Eu preciso crer corretamente. Eu preciso crer corretamente. E não ir nessas crendices evangélicas. Então, eu creio no Senhor. Então não preciso devolver o dízimo. Mano, é com você. Lembra daquele tópico que eu falei da gente ser uma casa agradável, onde o Senhor se sente confortável? Né? Aí quando eu quero agradar o Senhor, eu quero que Ele se sinta confortável habitando em mim. E eu espero que Ele se sinta confortável habitando em você também. Então isso é tão importante, queridos. Entende? Tudo é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, não é pelo meu merecimento. Quando eu entendo isso, que não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus já fez, muda tudo. Muda tudo, é pelo que Jesus já fez na cruz. E Ele falou, está consumado, está pronto, eu não tenho que fazer nada. Querido, isso é hora da gente dar glória a Deus, jogar a cadeira para cima, pular, aleluia. A gente entender. Jesus já fez tudo. Minha função é crer e receber. Isso é tão importante. Continuando aqui, nosso último tópico. Quero até chamar o pessoal do louvor já, antes de entrar nesse tópico, para você não perder com o movimento dos irmãos. Veja bem, quantos aqui conhecem a história de Daniel? Conhece a história de Daniel? A Bíblia conta a história de Daniel, está escrito lá no livro de Daniel, é claro. Porém, a Bíblia fala que Daniel, ele teve entendimento, né, que o tempo de cativeiro seria de 70 semanas de ano. Então ele falou, olha, já acabou, a profecia de Jeremias já se cumpriu. Então é hora de a gente voltar para Israel. E aí, o que acontece, querido? Tem muito mais coisa acontecendo entre a terra e o céu do que você imagina. Tem muito mais coisa acontecendo entre o céu e a terra que você nem imagina. Coloca aí para nós Daniel 10, 12 e 13. Olha só. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O texto diz, desde o primeiro instante. Se você já leu a história, você sabe que demorou 21 dias. Desde o primeiro instante que você orou, Deus ouviu sua oração. Deus ouviu a oração de Daniel. Mas demorou 21 dias para que a resposta se materializasse. Havia uma guerra espiritual. E às vezes eu preciso perseverar crendo e orando, por causa dessa guerra espiritual que tem entre o céu e a terra. Eu preciso continuar orando, eu preciso continuar crendo, eu preciso continuar perseverando e declarando: o meu Pai é um Deus maravilhoso. Deus é fiel, não porque eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Ele é fiel porque Ele é Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. É Ele que cuida de mim. Eu errei, mas Ele continua sendo meu Deus, Ele continua sendo meu Pai. Eu acertei, mas Ele continua sendo meu Deus e continua sendo meu Pai. Ele continua me amando ao máximo. Não tem como Ele me amar menos, não tem como Ele me amar mais.
Ele me ama, eu declaro, cada dia, cada manhã. Cada vez que você declara isso, querido, o seu coração vai se enchendo de fé. E aí, ó, cadê o versículo? Mas deixa lá, volta lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel estava ali orando todo dia, orando e clamando: Senhor, é o tempo de cumprir a tua palavra, é o tempo, Senhor, de voltar, de Senhor restaurar o reino a Israel, de trazer de volta, nos livrar do cativeiro. Ele está lá orando, clamando, mas tinha guerra espiritual nos céus. O príncipe do reino da Pérsia, está falando de um principado maligno que resistia o querubim que vinha trazer a resposta. E aí olha só: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Quem que obteve a vitória? O anjo que veio trazer a resposta. Ele estava guerreando para trazer a resposta, e aquele principado estava impedindo ele de passar. Mas aí veio, né, Miguel, e falou: deixa aqui que a tarefa aqui agora é comigo. Vai lá levar a resposta para Daniel. Deixa que aqui eu vou resolver essa parada aqui em cima. Está entendendo? Então eu preciso perseverar crendo. Eu preciso continuar cada dia, cada manhã, cada noite, cada instante, declarando, confiando, bendizendo ao Senhor, sabe, abrindo a minha boca, confessando a palavra. Cada dia, cada manhã. Sabe que Deus é com você, que Deus é contigo. Então, querido, quando o céu estiver em silêncio, não murmure contra Deus, não se condene, não ache que tem alguma coisa errada em você, nem na sua esposa, nem nos seus filhos. Continue crendo no Senhor, continue confiando no Senhor, continue abrindo a boca e confessando a palavra, cada manhã, cada instante, o tempo todo, declarando: eu sei em quem eu tenho crido, e por fim o meu Redentor se levantará nessa terra. Entende? Palavras de Jó. Eu preciso sim continuar confessando. Eu preciso cada dia, com meu coração, declarando, cada dia, cada manhã, cada instante. Nós vamos cantar uma canção que cantamos aqui, que foi ensinada hoje. É o cantão de júbilo. Não tem nenhum lugar na Bíblia que a gente tem que cantar com música lenta no final do culto. Não tem escrito isso na Bíblia não. Mas preste atenção. Coloca aí o refrão para nós. Olha só. Nós nos movemos é pelo que nós cremos, né? O que nos move é o que nós cremos. Você crê de fato que Ele é seu Deus? Você crê de fato que Ele é o seu Deus? Não caminhamos pelo que vemos. O que a gente vê muitas vezes? Parece que Deus esqueceu de mim. Mas o que me move é o que nós cremos, não é o que nós vemos. Eu creio que Deus está cuidando da minha vida, então eu vou continuar andando em frente. Está difícil, mas Deus está comigo. Parece que não tem jeito, mas o meu Senhor é maior, o meu Deus é maior. Mas tem tantas ameaças, mas eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso. Eu só não habito, eu descanso também no esconderijo do Altíssimo. Eu entro no esconderijo do Altíssimo e falo: Senhor, esses problemas são teus, a minha dificuldade é tua, a minha limitação é tua. Eu confio no Senhor, tu és o meu Deus, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que cuida de mim, por isso eu descanso. Entende, querido? Aí tem muito jeito de cantar. Essa música eu não sei cantar direito, né? As outras eu sei, imagina essa que é nova, né? Ajuda eu aí, Alana, vamos cantar só um pedacinho. Não caminhamos pelo que vemos. Posso cantar assim, igual eu estou cantando, não com ela, igual eu estou cantando, desanimadinho, só mexendo na boca, quase declarando que eu não estou acreditando. Mas eu posso cantar com ousadia e com fé, declarando e tomando posse para mim. Amém. Entendeu?
Deixa eu te dizer, isso tem poder diante de Deus. Quando eu me levanto e canto com ousadia, com intrepidez, com fé, quando eu me expresso, querido, eu não dou conta, simplesmente eu não dou conta. Cantar assim: não caminhamos pelo que vemos. Misericórdia, está amarrado, queima. Entendeu? Não dá não, querido. Preciso me expressar, você precisa expressar. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, é o seu Pai. Como que você não vai se expressar? Entende? Por que eu estou dizendo isso? Sabe, querido, quando você confessa isso aqui, amanhã, hoje, vai ser abençoado na tua vida. Porque você cantou? Não, porque você expressou a sua fé através da canção. Você expressou a tua fé através da canção, liberou palavras de fé sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E não se esqueça, você é amado ao máximo. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Quero pedir uma coisa diferente aqui. Eu sei que eles ensaiou e é tarefa do pastor atrapalhar o ensaio deles. Sabia disso? Quando a gente faz seminário, eu acho que não teve essa aula não, eu não fui, mas tem. Eu queria que cantasse todo mundo junto desde o início, bem com força, entendeu? Todo mundo junto, sem solo, assim, todo mundo junto assim, com intensidade. Sabe por quê? Porque nós estamos declarando, sabe? Quando tem aquela, se você estudou um pouquinho da história da igreja, cristãos foram mortos no Coliseu, a gordura do cristão iluminaram Roma, quando eles foram colocados nos postes e colocado fogo nos cristãos, e a gordura dos crentes iluminaram Roma. Nada disso impediu a igreja. Igreja é você, não tem nada que pode te parar. Amém. Entendeu? Nada pode te parar. Por quê? Porque Deus é contigo, Deus está em você, Ele é com você.